Fala galera, tudo certo? Lá no Instagram constantemente eu faço perguntas pra galera e recentemente eu fiz a seguinte pergunta: qual é a maior dificuldade de vocês? Eu recebi muitas mensagens, mais de 200 pra vocês terem ideia. E eu vou falar um pouquinho aqui sobre essas dificuldades, vou responder a galera e vou mostrar como é que a gente pode fazer pra resolver esse tipo de situação. Se tu ainda não me segue lá no Instagram, eu vou deixar ele aqui embaixo, dá uma olhadinha lá, a gente sempre coloca bastante conteúdo, a gente bota essas perguntas e tem uma interação muito legal. Certo? Então roda a vinheta e vamos pro vídeo. Um dos maiores comentários foi o seguinte: como preservar o perfil? Para quem não sabe o que é o perfil, é esse acabamento da lateral, o acabamento da testa também que o pessoal tem feito bastante. Esse tipo de acabamento muita gente tem dificuldade porque não é todo o cabelo que ele vai ficar muito bonito, né? Tem bastante gente, bastante cliente que tem a entrada muito grande, às vezes não tem muito cabelo e tu tens que entrar demais. Tu tens que partir do seguinte princípio: primeiro, será que o cliente ele quer fazer o perfil? Será que ele não quer? Faz essa observação e conversa com ele. Segundo ponto, tu sempre tem que tomar cuidado em não posso entrar demais, porque se eu entro demais no perfil buscando um desenho perfeito, no dia seguinte aquele acabamento ele já vai estar mal feito, porque quanto mais tu entra na região do acabamento, mais cabelo tu retira e mais cabelo vai nascer no dia seguinte. Então o perfil, ele é um jogo de acerto, assim, tu tens que ir fazendo alguns testes, não tem como te dizer, entra tanto, ou faz assim, ou faz assado. É porque cada situação ela é muito específica. Tu tens que sempre tentar desenhar o máximo possível, deixar o mais perfeito possível, porém sem entrar demais. Uma dica aqui para vocês é a seguinte: bastante gente tem dificuldade em deixar o perfil equilibrado nos dois lados. Faz o lado que ele é menor, né? Porque sempre tem um desequilíbrio, tem um lado que é mais para cima, mais para baixo. Pega aquele lado que é menor, faz ele, deixa bem trabalhadinho, e quando tu for trabalhar o outro lado, que geralmente é um pouco mais para baixo, tu faz a marcação olhando no espelho. Bota no espelho, observa, beleza, esse lado que eu deixei pronto aqui, ele tá aqui, e esse outro lado ele tá lá embaixo. Então tu vem, equilibra, botou os dois juntos, dá uma marcaçãozinha aqui, e aí sim tu faz os dois lados perfeitos. Legal? Mas o perfil não tem muita técnica para ele em si, é muito mais questão de percepção e bom senso, né? Tens que praticar. Vai praticando, utiliza bastante a máquina para fazer o desenho e depois faz a limpeza ali com o navalhete. Certo? Vamos pro próximo. Uma outra dúvida muito recorrente foi do Cristiano Matheus. Tenho dificuldade no pente corrido, quero algumas dicas. Aqui no canal eu já fiz algumas dicas falando sobre pente corrido. Mas o pente corrido ele realmente é uma técnica que é um pouco complicada no começo, porque nós temos que trabalhar com as duas mãos, né? Com a mão esquerda e com a mão direita. Então, às vezes dá um pouco de desequilíbrio. Mas o pente corrido é uma ferramenta que vai te tirar de situações bem complicadas, porque ele tem duas variáveis, o pente e a tesoura. O pente corrido ele é basicamente uma máquina. Para pra pensar, é um pente onde tem uma lâmina atrás e essa lâmina vai cortando. Então tu tens que imaginar mais ou menos como se tu estivesse trabalhando com a máquina. Qual a diferença do pente corrido? A diferença do pente corrido é que a lâmina e o pente eles são variáveis, eles são independentes entre si. Já na máquina não, tu coloca, é aquilo lá e deu. No pente corrido não, tu consegue ter variação no pente e tu consegue ter variação na tesoura. Então aqui fica muito mais artístico, tu consegue fazer coisas que com a máquina tu não vais conseguir. O princípio básico dele é coordenação. Coordenação no pente, o pente ele tem que estar sempre em movimento e a tesoura também sempre em movimento. E a tesoura, ela sempre tem que estar cortando. O que a maioria faz? Bota o pente, corta, sobe um pouquinho, corta, sobe um pouquinho, corta. Não. Ele é contínuo, então ó, vai subindo, vai cortando, vai subindo, cortando, subindo, cortando, subindo, cortando, sempre no movimento só. Mas de maneira geral, imagina o pente corrido como se fosse uma máquina, só que com cada ferramenta independente e variável. Certo? Espero que tenha te ajudado. Vamos para a próxima. Uma outra dúvida é do Fernando_Nano. É uma dúvida que foi bem recorrente, tá? Corte de cabelo onde um lado é cortado na máquina e em cima na tesoura e que o cliente penteia para trás. Olha só que legal, tem muita gente que me pergunta isso. Felipe, como é que eu faço para cortar um cabelo que ele é penteado para trás? Não tem como te dizer isso porque o pentear depende muito do cliente. Não vai ser o teu corte que ele vai definir que o penteado vai ser para trás. Claro que nós podemos ajudar em algumas situações, né? Por exemplo, se tu faz um corte todo desconectado,
O desconectado faz com que a parte de cima seja maior. Então, quanto maior o cabelo, maior o nível de penteabilidade dele e com mais facilidade tu vais pentear ele para trás. Mas essa dúvida o pessoal me coloca bastante em corte social. Felipe, faço um corte social e tem um senhorzinho que gosta de pentear para trás. Como é que eu faço esse corte para ele pentear para trás? Aí não funciona dessa forma. O corte social ele é conectado nos dois lados. Quando a gente quer dar algum direcionamento para o penteado, a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, o cabelo é quem manda, né? O cabelo vai dizer se dá ou se não dá. Ah, Felipe, mas como é que eu posso forçar esse cabelo a ser penteado para trás? Quanto maior ele for, maior o nível de penteabilidade e com mais facilidade ele vai jogar para trás. E também tem alguns casos que tu vai ter que indicar uma pomada, né? Uma pomada com uma forcinha um pouco maior e tal. Agora tem um outro ponto aqui que tu tens que entender. O que o cliente considera pentear para trás? Às vezes o cliente fala, eu quero pentear para trás. E a gente, né, nós barbeiros, nós entendemos que ele quer totalmente para trás, mas muitas vezes ele só quer uma diagonal para trás, só quer fazer esse movimento aqui, ó. Então tu tens que compreender isso também dele, tá? Acontece muito, queria pentear para trás, na verdade ele só gosta de pentear para o lado e um pouquinho para trás. Tenha esse tato com o cliente, conversa com ele para tu ter a definição correta. Legal? Vamos pro próximo. E a última dificuldade, essa daqui foi disparada, que o pessoal mais comentou e falou, né? Que eu vou pegar o destaque do comentário aqui, que é do Richard Gomes. A maior dificuldade seria cortar um cabelo completamente na tesoura e ficar totalmente uniforme. Cortar o cabelo na tesoura, eu acho que hoje é a maior dificuldade que tem no mercado da barbearia. Muitos clientes, eles reclamam para mim do seguinte: pô, eu vou cortar meu cabelo numa barbearia e o corte na tesoura ele geralmente é mais caro e ainda assim eu peço esse corte e não fica bem cortado. Que estranho, porque, né, já que tá cobrando um pouco mais caro, era para estar perfeito. Ou então vai numa barbearia e pede para cortar o cabelo todo na tesoura e o barbeiro ou fica insistindo em passar a máquina ou diz que não vai cortar o cabelo dele. Então essa é uma grande preocupação e uma oportunidade muito legal para quem está entrando no mundo da barbearia, em se especializar bem na parte da tesoura. Degradê o pessoal já está conseguindo trabalhar muito bem, mas tesoura ainda não conseguiram se desenvolver. O grande segredo da tesoura é que tu consigas ter organização e que tu consigas entender como funciona toda a parte matemática ali, como é que são os ângulos, né? Qual é o ângulo de encaixe, vou deixar conectado, vou deixar desconectado. Além disso, além de ter toda essa questão de ângulos, de entender a estrutura, de entender também que tipo de mesh, que tipo de projeção que eu vou dar, tem outra questão que pesa, que é a tua habilidade. Tu precisa ter destreza ali para conseguir tá com o pente, tá com a tesoura em regiões que são complicadas. E tu precisa entender o que tu estás fazendo. Se eu puxo ela para cá ou puxo ela para cá, o que que acontece? Eu tenho que ir para frente, tenho que ir para trás, eu tenho que pegar a lateral do cabelo, tenho que pegar atrás do cabelo do cliente, eu tenho que cortar pela frente, tenho que cortar por trás. Enfim, tu tens que ter esse entendimento. É bem complexo. Para tu entender um corte na tesoura, tu tens que fazer um curso onde ele te explique todos esses detalhes. É muito difícil. Felipe, faz um vídeo mostrando como é que a gente corta na tesoura. É que é quase uma missão impossível mostrar um vídeo só para vocês. São vários vídeos, tens que começar com a base toda teórica e depois tu mostrar como é que faz um cabelo e diferentes cabelos. Depois, ainda mais para frente, tu consegue entender um pouco mais, evoluir esse cabelo, texturizando ele, utilizando técnicas como o deep cut, como o slice, como o point cut. Então é complexo. Eu acho muito bonito, acho bem legal fazer esse trabalho de corte na tesoura e é um diferencial, uma grande oportunidade para vocês que estão entrando nesse mercado ou que já tem barbearia, dominar realmente o corte todo na tesoura. Certo, galera? Então é isso daí, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Lembra que a gente sempre coloca coisa lá no Instagram. Se tu quiseres ter uma participação um pouco maior e aprender ainda mais, vai lá no meu Instagram e aqui no YouTube nós temos vídeos diariamente às 9 horas da noite. Então, ó, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações. Também, se tu quiseres ouvir um pouquinho do meu curso de Barbeiro Online agora, eu vou falar sobre ele. O nosso curso tem um grande conteúdo sobre tesoura. Eu sempre disse e sempre digo que o nosso grande diferencial é o entendimento que nós passamos para o aluno na parte da tesoura. Tudo que tu precisa saber sobre tesoura vai estar lá. Estrutura, projeção, mechas, ângulos, aulas falando matematicamente como funciona. Enfim, é um curso extremamente completo na parte da tesoura, além de outras técnicas também que tu podes conferir no link que eu coloquei aqui na descrição. Vai lá, clica, dá uma olhadinha e entra pro nosso curso Barbeiro Online completo. Certo? No mais, um grande abraço para vocês e a gente se vê nos próximos vídeos.